Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, alunos do curso de capacitação teológica. Hoje nós temos mais uma aula, a última aula desse assunto da reforma protestante. Então essa aula acredito que será breve, eu vou trazer um resumo do que foi falado nas aulas anteriores e também hoje eu vou falar um pouco sobre a última sola. Lembra que durante a Reforma Protestante acabou surgindo e sendo criado as 5 solas, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras e somente a Deus a glória. Hoje eu vou mencionar um pouco acerca da última sola, devido ao tempo não dá para nós esmiuçar todas as solas, mas hoje eu vou falar sobre somente a Deus a glória. Tá? Dentro dessas 5 solas, soli deo glória, somente a Deus a glória. Mas eu quero fazer um breve resumo com vocês. Dentro desse resumo, o que nós falamos nas primeiras aulas? Queridos, para que você possa guardar na sua mente e até mesmo para poder ajudar você na sua avaliação, a Reforma Protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo em 1517 pelo monge agostiniano Martinho Lutero, tá? Então, em 1517 dá-se início a esse movimento reformista que deu por conta do monge agostiniano Martinho Lutero ou Martinho Lutero. O interessante, eu quero que você guarde isso. O que você precisa guardar? Que Martinho Lutero, ele lutou, se esforçou para poder traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Então ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Por que ele traduz a Bíblia, que eles tinham em posse deles, a Bíblia do latim para o alemão? Porque o povo naquela época não tinha acesso às escrituras, somente os padres, bispos, monges, os fiéis não tinham acesso, nem todos sabiam ler latim. Então o que ele faz? Ele quer que as sagradas escrituras todos possam ter acesso, para que todos também possam saber interpretar da sua maneira. Então ele queria que essa Bíblia chegasse na mão de todas as pessoas, todos os alemães que ali moravam naquela região. Esse movimento deu início no século XVI, porém, guarde isso, porém, no século XIII em diante, havia e existiu pré-reformadores, ou seja, na época de Martinho Lutero, ele foi o reformador da sua época. Porém, antes de ele começar a reforma, existiu pré-reformadores. Quem foram esses pré-reformadores que foram citados na nossa apostila? Primeiro, John Wycliffe, guarde isso. 2 homens que foram destacados como pré-reformadores, e esses homens se chamam John Wycliffe e Jan Hus. John Wycliffe e Jan Hus. Ok? Então vamos lá. Martinho Lutero, ele vai dar início à Reforma Protestante no século XVI, porém no século XIII em diante existiu pré-reformadores. Quem foram esses pré-reformadores? John Wycliffe e Jan Hus. Esses homens lutaram também contra as heresias da Igreja Católica. Eles lutaram também para que a Bíblia chegasse nas mãos do povo, para que o povo entendesse e conhecesse as Sagradas Escrituras de fato como ela era. E Martinho Lutero foi o reformador após a John Wycliffe e após Jan Hus, tá? Eu quero que você memorize isso aqui, porque esse homem, John Wycliffe,
ele foi perseguido várias vezes foi preso pelo clero religioso católico, porém, eles não conseguiram matar John Wycliffe, ok? E o que acontece? Segundo os estudiosos e os estudos, esse homem, John Wycliffe, morreu tranquilamente na sua casa e também devido à sua idade. Só que, após 40 anos da sua morte, o Papa manda violar o seu túmulo, pegar o seu caixão, os seus ossos e queimar em praça pública, ok? E queimar em praça pública. Jan Hus, ele foi morto, queimado em praça pública por causa que a Igreja Católica deu ele como um herege, tá? Porque ele estava se levantando contra as doutrinas da Igreja Católica e todos aqueles que não concordavam com a doutrina católica, com a doutrina deles, eram considerados hereges. E sendo considerados hereges, o que vai acontecer? Eles vão ser perseguidos e muitos vão ser mortos, tá? Por causa disso. E o interessante é que o túmulo dele foi violado, o caixão e os ossos foi queimado após 40 anos. O que mais incomodou Martinho Lutero foi as cobranças de indulgências. O povo, a Igreja Católica queria e estava impondo, todos estavam acreditando que de fato deveria se comprar as indulgências para poder obter salvação, perdão dos seus pecados. E na verdade nós sabemos que não precisava de nada disso. Tanto é que quando Martinho Lutero ele começa a estudar teologia na faculdade de Wittenberg e ele encontra o texto de Romanos capítulo 1 que fala que o justo viverá pela fé, ele se debruçou no livro de Romanos e aí ele foi formando as teses que nós conhecemos como a 95 teses de Martinho Lutero, que ele pregou na porta da igreja lá em Wittenberg, tá? Então, ele prega as 95 teses na igreja de Wittenberg, ele estuda teologia na Universidade de Wittenberg, lá ele começa a criar e tem base para criar as 95 teses baseado no texto que ele leu em Romanos 1, tá? Que o justo viverá pela fé, ok? E dentro disso, ele nasceu em Eisleben em 1483 na Alemanha. Depois ele se matriculou na Universidade de Erfurt em 1501, onde ali ele se graduou em artes, e depois ele estudou teologia na Universidade de Wittenberg, tá? Então guarda isso. Aí depois, quando ele começa a estudar teologia na faculdade de Wittenberg, o que vai acontecer? Ele se debruçou nesse assunto no que tange respeito à fé, e ele vai defender uma doutrina. E qual é a doutrina que ele defende? A doutrina da fé. Então Martinho Lutero, quando ele estuda a teologia, que ele se depara com um texto em Romanos que diz que o justo viverá pela fé, ele vai se debruçar para formar uma doutrina dentro de tudo aquilo que ele está estudando, e essa doutrina é a doutrina da salvação pela fé. Ou seja, ele defende na sua doutrina que não precisava comprar indulgências para perdão dos pecados ou para a salvação, porque a salvação ela é mediante a fé, tá? Em Efésios diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, baseado em tudo isso, ele cria as suas 95 teses, ok? E nessas 95 teses, uma delas é a tese 21, que diz assim: estão errados que pregam indulgências
e afirmam ao próximo que ele será liberto e salvo de todo o castigo, todos os pecados cometidos mediante indulgências do Papa. E na tese 36 ele vai dizer assim: todo cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e sente pesar por ter pecado em total perdão dos pecados e consequentemente de suas dívidas, mesmo sem a carta de indulgência. Então, ou seja, aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e não a pratica mais aqueles pecados, ele alcança o perdão da parte de Deus. Então ele consequentemente ele não precisa comprar indulgências. Só que o clero religioso ele estava impondo para todas as pessoas comprarem isso. E teve um padre que ele afirmava que quando a pessoa comprava a indulgência e a moeda dela caía no gasofilaço, e a pessoa escutasse o barulho da moeda caindo no gasofilaço, batendo lá no final, automaticamente a alma daquele que ele estava comprando uma indulgência para sair do purgatório, para receber a salvação, a alma daquele seu ente querido sairia do purgatório e ia diretamente para os céus, tá? Ou seja, eles acreditavam na doutrina do purgatório, que quando a pessoa morre vai para esse lugar chamado purgatório, ali ele vai sofrer algumas consequências até o dia do juízo, do julgamento, e no dia do julgamento uns serão salvos e outros não. Então, para que essa pessoa, a alma dessa pessoa saísse do purgatório, também deveria se comprar indulgência. Então a indulgência servia para salvar aquela alma que estava no purgatório, para ela ir diretamente para o céu, e também para perdão dos seus pecados e para a sua própria salvação. Então eles compravam essas indulgências para poder ter a salvação, para poder adquirir perdão dos seus pecados. E Martinho Lutero ele ficou furioso, irritado com tudo isso. E aí ele começa a estudar. Ele vai ser perseguido, vai ser tido como um herege também. Vão querer prender, vão querer matar Martinho Lutero, porém não vão conseguir, ok? A reforma protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI. Esse movimento iniciou a partir de Martinho Lutero, monge católico, que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. Martinho Lutero teve como ponto de partida a divulgação de 95 teses, que rapidamente espalharam-se pela Europa e deram origem ao reformismo, a Igreja Católica. Uma coisa que eu quero também chamar a sua atenção, que eu quero que você guarde isso, que Martinho Lutero em momento algum pensou em sair, se desvincular da Igreja Católica. Não, ele não queria romper o seu vínculo com a Igreja Católica, porém a Igreja Católica, o que eles fizeram? Eles deram ele como um herege e excomungaram, expulsaram ele de todas as suas atividades na igreja, na universidade, onde ele também dava aula. Então, mas ele não queria romper esse vínculo. A única coisa que ele queria é que a igreja e os principais, os importantes, os líderes religiosos meus irmãos, os líderes religiosos em Roma, ele queria que esses líderes lessem as suas teses, aceitassem um debate para eles poderem reformar algumas doutrinas da Igreja Católica. Ele não queria romper o vínculo, mas a Igreja Católica não deu ouvidos a ele, e além de não dar ouvidos a ele, rompeu esse vínculo com Martinho Lutero, dando a exclusão dele de todos os ofícios ali na Igreja Católica e na universidade, aonde ele dava aula, aonde ele aprendeu teologia e aonde ele se debruçou nos estudos em Romanos e acerca da fé. E ali ele elabora a doutrina da salvação pela fé, baseada em Romanos e em todos aqueles textos que nós meditamos na primeira aula acerca da fé, tá?
Então, Martinho Lutero, ele ficou indignado, insatisfeito com as práticas da Igreja Católica. Ele não queria, ele sabia que Roma e a Igreja Católica estavam cometendo heresias. Tudo isso que eles estavam fazendo ali era para arrecadar dinheiro, fundos, era por fama, poder e dinheiro, era para a construção da nova Basílica de São Pedro. Então tudo isso que a igreja estava impondo para os fiéis era para ter uma fonte de lucro, para eles construírem igrejas, construir a nova Basílica de São Pedro, para eles também ter uma vida boa, próspera, e a vida próspera que eles iriam ter era baseado nessas indulgências, nessas cobranças, nessas taxas, nesses impostos que eles estavam cobrando naquela época. Então Martinho Lutero, ele ficou insatisfeito com isso, porque ele sabia que tudo aquilo que Roma e a igreja estava praticando era uma mera heresia, que não estava na Bíblia, e a Bíblia não dava autorização para aquilo. Só que eles não estavam nem aí. Por quê? Porque eles queriam apenas fama, poder e dinheiro. Eles queriam ter uma vida luxuosa, eles queriam poder ostentar tudo às custas dos fiéis, ok? Então essa foi uma das insatisfações de Martinho Lutero, e isso deixou ele muito insatisfeito, indignado, triste com a igreja em Roma. A igreja tinha uma grande influência no mundo político, no mundo comercial, profissional. Ela influenciava a todos, tá? Então ela passou um período que ela estava tão forte, que tinha tantas riquezas, tantas posses, tantos terrenos, que ela conseguia influenciar na política, no governo, nas empresas, nos comércios, ou seja, tanto família, comércio, empresas, política, governo, a Igreja Católica estava atuando e influenciando a todos em geral. Martinho Lutero, com as suas insatisfações, e dentro dessas suas insatisfações, ele criando as 95 teses. O interessante é que nesse contexto todo de insatisfação, de indulgências, essas práticas aconteciam por meio dos dízimos feitos pelos fiéis para a igreja em troca do perdão dos seus pecados, tá? Como que eu já tinha dito aqui. Então eles conseguiram convencer o povo que aquelas indulgências, eles comprando aquelas indulgências, eles também receberiam o perdão dos seus pecados, ok? Outro sim que eu preciso dizer é que Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis, e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem mediação de intermediários, sem precisar das indulgências. A base teológica de Lutero baseava-se no versículo que afirmava: o justo viverá pela fé, que está em Romanos capítulo 1, também em Abacuque, tá? Aqui Lutero passou a defender a ideia que não eram as boas ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé. Dentro disso ele constrói as 5 solas, que é somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça e a glória somente a Deus, que é o que nós vamos falar hoje também acerca disso, somente a Deus a glória. As 95 teses se espalharam rapidamente pela Europa, e também por conta da imprensa criada em 1430 por Gutenberg. Ele cria uma prensa para impressão, ou seja, a partir daquele momento que foi criado, que foi inventado a prensa, eles conseguiram imprimir Bíblias para passar para o povo. E aí essas Bíblias chegando na mão do povo,
o povo vai ter acesso às Sagradas Escrituras na sua língua, e aí eles vão poder ler, estudar, examinar e interpretar as Sagradas Escrituras. Um registro muito importante também que nós não podemos esquecer, que Martinho Lutero, ele pregou as 95 teses na igreja do Castelo de Wittenberg. Muitos consideram esse ponto de partida da reforma protestante, tá? Então, só que antes de Martinho Lutero também houve outros reformadores, ok? E aí, queridos, depois você pode ler aí as 95 teses que tem aí na sua apostila. Eu vou ler a tese 41, que diz assim: é necessário pregar cautelosamente sobre a indulgência papal, para que o homem singelo não julgue erroneamente ser a indulgência preferível às demais obras de caridade ou melhor do que elas. A tese 42 diz assim: deve-se ensinar aos cristãos não ser pensamento e opinião do Papa que a aquisição de indulgências de alguma maneira possa ser comparada com qualquer obra de caridade. E a tese 43: deve-se ensinar aos cristãos proceder melhor quem dá aos pobres ou empresta aos necessitados do que os que compram indulgências. Ok? E aí, queridos, você vai ver que tem as 95 teses, então espero que você consiga guardar isso que foi dito nessa primeira parte desse vídeo, que é um resumo do que nós falamos nas primeiras aulas, e o que vai cair na sua avaliação, a boa parte está na apostila. As demais questões que não estão na apostila é referente à aula passada que eu fiz o vídeo, que eu falei sobre simonia, tá? O comércio das coisas sagradas, que nós vamos falar agora. E aí vocês vão precisar assistir os vídeos, aulas, porque vai ajudar vocês a fazer a avaliação, tá bom? Então a avaliação vai ser sem consulta, para que você possa colocar aí o seu conhecimento em prática daquilo que você aprendeu nesses dias, nessas aulas sobre a reforma protestante. O que é a simonia? É o comércio das coisas sagradas. Lembra que eu falei para vocês que naquela época eles estavam mais preocupados com fama, com poder e com dinheiro do que com as próprias pessoas que ali estavam? Eles não estavam preocupados se as pessoas estavam bem, se estavam vivendo bem ou não. Eles apenas queriam cada vez mais arrecadar dinheiro. Havia naquela época uma ganância terrível pelo dinheiro. Nós usamos um texto base para poder falarmos sobre a simonia, que é o comércio das coisas sagradas. Falamos também que Jesus entrou no templo, expulsando os cambistas que estavam vendendo coisas no templo, num lugar santo, num lugar sagrado. E naquele lugar as pessoas deveriam trazer as suas próprias ofertas e não comprá-las, nem negociá-las na porta do templo. E o texto que nós usamos como base foi 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e verso 10, que fala acerca do amor ao dinheiro, tá? Então eu vou ler para você esse texto. Se você puder anotar, ou se você já tem anotado, melhor ainda. Mas se você não tiver anotado, anota 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem nas ruínas e na destruição.
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isto e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ok? Então veja bem, nós usamos esse texto para falar que naquela época já havia uma ganância, o amor ao dinheiro. Eles estavam vivendo uma vida luxuosa, tendo por consideração o que? O dinheiro dos fiéis. Então, quanto mais eles arrecadavam, mais eles construíam, mais eles levantavam igrejas, eles construíam templos, eles juntavam dinheiro para poder construir essa nova Basílica de São Pedro, mas a intenção era fama, poder e o dinheiro. Naquela época eles não estavam preocupados com a vida dos fiéis, eles estavam preocupados apenas em ter fama, poder e dinheiro, tá? Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é ruim, tá? O que é ruim é você amar mais o dinheiro do que a Deus. Então, quando eu amo mais o dinheiro, o amor ao dinheiro, ela é a ruína, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, muitos também que queriam ser ricos caíram em muitas tentações, armadilhas e desejos descontrolados e nocivos, e levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ok? Então guarde isso. No próximo vídeo, antes de terminar esse vídeo, eu tenho 3 minutos para concluir, para que você consiga fazer a prova. Eu falei também que naquela época os padres, para poder tomar conta de alguma igreja, eles só poderiam tomar conta de uma igreja se tivesse relíquias com eles guardadas, um depósito de relíquias. Inclusive Frederico, que foi o mentor de Martinho Lutero, tinha 17.000 relíquias guardadas, que era equivalente a 128.000 anos de indulgência, tá? Então, se a pessoa escolhida para tomar conta de tal igreja, ele é padre, é um bispo, é um monge, e ele não tem relíquia, ele não pode tomar conta e também corre o risco de ser expulso do clero religioso, ok? Então, guarde isso, memorize esse vídeo, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre as quinta sola, soli Deo glória, somente a Deus a glória, ok? Então não esqueça, o que deixou Martinho Lutero indignado e insatisfeito foi quando a igreja começou a cobrar indulgências para perdão dos pecados, para salvação e para ajudar a alma daquela pessoa que estava no purgatório, porque eles acreditavam que as pessoas ao morrer iam para o purgatório para depois o juízo final ir para o inferno ou ir para o céu, tá bom? Então tudo isso e deu-se início no ano de 1517. Guarde isso. Martinho Lutero foi o reformador na época de 1517, no século XVI. Ele que pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg. Ele que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, tá bom? Ele foi expulso, ele foi tido como um herege, foi perseguido, mas ele lutou e conseguiu imprimir as Bíblias e também traduzir do latim para o alemão. Antes de Martinho Lutero, teve pré-reformadores, são John Wycliffe e John Hus, tá? John Wycliffe, após 40 anos da sua morte, o Papa manda violar o seu túmulo, pegar o seu caixão, queimar o seu caixão e os seus ossos em praça pública. Já John Hus, ele vai ser preso, condenado à morte, e a morte dele é ser queimado em praça pública, tá?
Então é que nem Wittenberg, é que nem Guilherme Tindale. Guilherme Tindale também foi morto, queimado vivo na praça de Antuérpia, ok? Então, próximo vídeo nós vamos falar sobre somente a Deus a glória. Que Deus te abençoe. Até mais, em nome de Jesus.